Sejam bem-vindos à aula de abordagens para o valuation. E nessa aula a gente vai falar sobre duas abordagens. O fluxo de caixa descontado, que eu abordei brevemente na última aula, e os múltiplos comparativos. Eu vou explicar tecnicamente o que são cada um deles e depois a gente vai para a tela do meu computador para vocês verem quais expressões matemáticas a gente usa para chegar no valor justo de uma empresa. Então, galera, o fluxo de caixa descontado, a ideia dessa metodologia é que se você projetar o fluxo de caixa de uma empresa e descontar uma taxa, descontar um certo risco dessa operação, dessa forma, se você somar os fluxos de caixa futuros, é possível você chegar à conclusão de um valor justo para aquele ativo. E para isso existe uma fórmula matemática, eu vou passar ela para vocês, mas já dá para vocês verem que o fluxo de caixa descontado é algo mais subjetivo, é algo que é natural as pessoas encontrarem valores diferentes, porque você vai estimar alguma coisa, você vai especular de certa forma, você vai estar falando sobre algo futuro que ainda não aconteceu. Agora, os múltiplos comparativos, eles vão pegar algumas métricas importantes. Então, o lucro, valor patrimonial, o fluxo de caixa, e por essas métricas, ele vai comparar com empresas de um mesmo setor. Então, por exemplo, duas empresas concorrentes, você não pode comparar, por exemplo, a Magazine Luiza com a Vale, por exemplo, porque são empresas de nicho completamente diferentes, não tem nada a ver uma com a outra. Então, é lógico que os números delas vão ser completamente diferentes. Mas, enfim, os múltiplos comparativos, eles vão olhar alguns valores dessas empresas concorrentes e vão comparar, de certa forma, a ver qual empresa está supervalorizada e qual está abaixo do seu preço justo, do seu valor justo. Vamos para a tela do meu computador que eu vou passar essas expressões para você agora. Bora! Galera, vindo aqui para o meu computador, primeiro vamos entender como é que é essa fórmula matemática do fluxo de caixa descontado. Então, pode parecer muito confuso no início, eu sei porque no início para mim era extremamente confuso, eu não entendia nada, mas conforme você vai entendendo cada conceito, vai ficando mais claro as coisas. Então vamos lá. O fluxo de caixa descontado, ele parte do princípio que o valor justo, valor presente de uma empresa, ele é igual à soma dos fluxos de caixa futuros sobre uma taxa, descontados uma taxa. Essa taxa é composta por todos os custos de capital e possíveis riscos que o negócio venha a encontrar. Então, vamos lá. Essa parte de cima aqui da fórmula, da operação, dessa divisão aqui, ela está falando o quê? O fluxo de caixa esperado para o ano 1, sobre 1 mais R, 1 mais o risco, mais taxas, mais o fluxo de caixa esperado para o ano 2, sobre uma taxa que vai ser elevada a 2 aqui. E você vai fazendo isso de acordo com quantos períodos você conseguir. Só que o que vale a pena eu te falar aqui agora é que quanto mais você estima o valor esperado de uma empresa, o valor futuro de uma empresa, provavelmente maior vai ser a distorção do valor que você encontrou para o valor que realmente vai acontecer. Porque quanto mais você vai para o futuro, menos você tem controle da situação, menos você tem dados, você vai simplesmente por subjetividade. A partir dessa fórmula, então a gente vai ensinar a calcular isso na prática, mas a partir dessa fórmula, o cara consegue encontrar um valor justo para aquele ativo
e provavelmente vai ser uma operação mais longa, uma operação de não 1 mês, não 2 meses, nem 3 meses, provavelmente vai ser uma operação de anos, porque é o que vale a pena estimando esse fluxo de caixa aqui. Não vale a pena você fazer isso e ficar ansioso, querendo terminar aquela operação, porque não vai ser algo rápido, entendeu? Você está estimando o fluxo de caixa de um ano inteiro. Então, você tem que, no mínimo, esperar esse ano inteiro acabar. Esse N aqui, ó, representa o número de períodos. Então, por exemplo, aqui seria o fluxo de caixa esperado para o período N. Então, se eu tivesse estimando durante 5 anos, então esse N você substituiria pelo 5, assim como aqui embaixo, esse expoente aqui seria 5 também. Agora, partindo para os múltiplos comparativos, a gente vai usar algumas variáveis, algumas métricas que são mais importantes do que outras, que são mais relevantes, de certa forma. Eu vou explicar cada uma delas aqui. Então, uma das expressões matemáticas dos múltiplos comparativos vai ser preço dividido pelo valor patrimonial. E isso é sempre por ação. Então, você vai pegar o preço da ação naquele momento, o valor patrimonial, dividir pelo número total de ações, que aí sim você vai encontrar o valor justo daquela empresa. Outra expressão matemática bastante utilizada é o preço dividido pelo lucro. Essa métrica ela vai te falar quanto de lucro realmente está tendo em cada venda, em cada receita que os caras tiram. Quantos por cento eles estão realmente lucrando, botando no bolso deles. Todos esses dados eles são abertos a todos os investidores. Então, se você procurar o preço da ação da Magalu, ou o preço da ação da Vale, da Petrobras, você vai achar lá o preço ao vivo dela. E da mesma forma, você também facilmente vai achar o valor patrimonial dessas empresas. Porque toda empresa listada em bolsa é obrigada a divulgar esses valores. Então, fica muito mais fácil. E por último, a última expressão bastante utilizada pelos múltiplos comparativos é o valor da empresa dividido pelo EBITDA. Então, o valor da empresa vai ser o preço de cada ação vezes o número total de ações. Esse é o valor da empresa. Agora, o EBITDA, ele é os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então, basicamente, você vai estar dividindo o valor da empresa pelo seu lucro antes de taxação, antes de qualquer imposto a ser cobrado. Da mesma forma, você encontra o valor da empresa e o EBITDA facilmente você encontra no Google ou simplesmente pesquisando. Por que eu acho essa metodologia dos múltiplos comparativos interessantes? Porque é um jeito... Vou até botar em negrito aqui, ó. Uma metodologia que você rapidamente consegue calcular o valuation, o valor justo de uma empresa. Então, você facilmente consegue fazer o valuation de uma empresa, porque são simples expressões matemáticas. E muitas vezes elas são bem assertivas, porque você vai estar comparando a empresa ou com ela mesma, com o histórico dela, ou você vai estar comparando com empresas de outros nichos. Então, por exemplo, você vai fazer esse P sobre VP de uma empresa. Aí você vai fazer esse P sobre VP de outra empresa da mesma área de atuação. E da mesma forma que você pode fazer isso, você também pode fazer esse P sobre VP da mesma empresa, só que de um ano anterior, de forma a comparar os resultados dela com ela mesma.
cada vez tudo isso vai ficando mais claro para vocês, porque a gente vai explicando os conceitos, o passo a passo, a metodologia que vai fazer tudo isso dar certo. Então, na próxima aula eu vou falar sobre principais fatores que influenciam o valuation. Se você gostou dessa aula, se você teve alguma dúvida, deixa aí, que eu vou fazer questão de esclarecer. Pode parecer meio confuso no início, mas eu tenho certeza que ao longo do treinamento você vai começar a ter umas sacadas, a perceber o valor real desse conteúdo. Porque pode parecer meio complicado no início, mas eu tenho certeza que vale a pena você gastar um tempo, gastar um tempo de estudo mesmo para realmente compreender o que é cada uma dessas coisas. Beleza? Valeu!